Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre a nova lei do superendividamento, sancionada no início de julho deste ano. O texto estabelece a conciliação como busca de solução para o problema de consumidores que, de boa fé, não conseguem quitar dívidas e de credores que têm direito ao pagamento. A conciliação é uma política nacional do Poder Judiciário instituída pelo CNJ há mais de uma década. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. O valor médio das dívidas por pessoa está perto de R$ 4.000, o maior dos últimos 12 meses. Bancos e cartões de crédito representam quase 30% dos credores. Em seguida estão empresas de luz, água e gás. Depois vem o comércio varejista. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos são as mais afetadas. E a esperança de muita gente está na nova lei que entrou em vigor em julho passado e foi feita para beneficiar o devedor de boa-fé e superendividado. Devedor de boa-fé pressupõe aquele devedor que teve a situação de superendividamento, chegou nessa crise grave de solvência a partir do que a gente chama de um acidente da vida. Então, é a perda de um emprego, é um divórcio, uma doença grave, sua ou na família. Esse é um devedor de boa-fé. E os casos costumam ser muito dramáticos. O superendividado é aquela pessoa física que chega numa crise de solvência tal que há o comprometimento da existência digna, ou seja, não sobra um mínimo existencial. E para a lei esse é um conceito muito importante. O mínimo existencial define, para sobrevivência mesmo, né? Não é para viver com luxo, não é para viver ostentando, não é para sobreviver. Então, quando chega nesse estágio, há o comprometimento do mínimo existencial. A pessoa deixa de ter dinheiro para comer, para comprar remédio, para manutenção da saúde, porque tem que pagar o serviço da dívida. Esse é um caso de superendividamento. As regras da conciliação. São chamados todos os credores, e é feita, então, uma proposta de pagamento negociada, um plano de pagamento, que pode durar no máximo 5 anos, enfim, né? Aí o plano de pagamento prevê não só a extensão, né, do contrato, diminuindo o valor das parcelas, mas aumentando a duração do contrato, como outras possibilidades, também redução de juros, enfim, quer dizer, o estímulo ao pagamento. Então, faz-se essa primeira tentativa de conciliação. Aqueles credores que injustificadamente não comparecerem à fase de conciliação, eles correm o risco de compulsoriamente serem submetidos a um plano de pagamento quando a gente entra na fase judicial. Aí, na fase judicial, quem impõe o plano de pagamento é o juiz. As vantagens da conciliação. A negociação, ela é feita de maneira bastante transparente, né? Todas as condições são colocadas na mesa e todos os credores comparecem. Qual é a principal vantagem para os credores? É a garantia de que vão receber aqueles créditos, né? Ainda que de maneira mais diluída, ainda que de maneira negociada, mas vão receber, né? Para o devedor, além dele, evidentemente, quando começa a cumprir o plano de pagamento, né, ele se restabelece, o nome fica limpo, né, ele restabelece a condição creditícia, ele não vira um pária no mercado de consumo, e, além disso, ele enxerga uma luz no fim do túnel, porque sem a negociação, o que acontece? Né? Muitos dos devedores, isso gera estrago na família, de causa de divórcio, causa de doença, depressão, né? Número enorme de devedores com doenças psicossomáticas, porque a pessoa trabalha, paga e não vê uma luz no fim do túnel, né? A adaptação da justiça à nova lei. Os tribunais vão precisar se adaptar, né? Vão precisar estabelecer estruturas próprias, né? Para fazer a conciliação na fase prévia, para auxiliar o magistrado na fixação desse plano compulsório de pagamento, né, juntamente com os credores e com o devedor, enfim, uma tarefa complexa que vai precisar de auxílio. E aí os tribunais vão ter que decidir como é que isso vai funcionar. E se decidir que vai ter curso nos juizados especiais, vão ter que dar criar uma estrutura de apoio, né, para que a complexidade seja diluída e que isso não seja um obstáculo em relação ao objetivo da lei, que é ter curso, ações, demandas de pequena complexidade e
orais e muito rápidas, enfim, com celeridade. E vamos além, vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Caroline Santos Lima, juíza coordenadora do 4º NUVIMEC, o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E também com Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade e Cidadania Financeira da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Caroline. Eu queria que a senhora nos explicasse detidamente, se possível, qual é a diferença entre a lei que vigorava antes e a nova lei do superendividamento que entrou em vigor. Afinal, é uma mudança tão grande assim? É uma alegria poder falar desse assunto que está ocupando, né, a cabeça, o bolso de tantos brasileiros aí que estão nessa situação difícil. A lei, na verdade, ela veio trazer para o texto do Código de Defesa do Consumidor algumas práticas que já eram feitas por alguns tribunais, né, como essa conciliação obrigatória, essa fase inicial. E aqueles tribunais que já faziam, como acontece, né, no caso do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, eles estão aprimorando, estão aperfeiçoando a metodologia que vai ser aplicada nessas conciliações envolvendo pessoas superendividadas. É uma novidade, porque agora nós temos um texto de lei que obriga todo mundo a se engajar nessa política nacional. Antes a coisa ficava mais no campo da voluntariedade, né, da boa vontade dos bancos de participarem, do interesse das pessoas de buscarem esse caminho, e agora nós temos um rumo certo aí com a legislação e também vai uniformizar Brasil afora, né? O Brasil é um país de dimensões continentais com realidades diferentes. Essa ideia de trazer um procedimento para dentro de uma lei traz essa segurança jurídica e essa uniformização de procedimentos. Então, ela vem em boa hora, com certeza. A diferença fundamental, doutora Caroline, é que a conciliação passa a ser o centro da discussão, o centro da solução. Exatamente. A conciliação veio ser mais valorizada ainda do que já era na nossa política nacional. E traz uma luz para uma situação que a gente sempre dizia, esse tipo de conflito envolvendo crédito e débito, envolvendo superendividamento, a porta mais adequada para resolvê-lo é por meio da negociação, é por meio da conciliação. E a lei veio trazer essa obrigatoriedade dessa fase prévia, veio, de certa forma, comprometer mais as pessoas envolvidas nesse conflito. Vamos ter que sentar para negociar agora por força de lei. Antes era por interesse, por vontade, por entender que era um caminho adequado. Agora a lei nos impõe a conciliação, valoriza esse método autocompositivo e esclarece também o passo a passo do procedimento que vai ser feito. Amaury, e que avaliação o senhor e a FEBRABAN fazem da nova lei? Olha, Guilherme, a nova lei ela reforça um tema importante para a sociedade e também estratégico para os bancos, que é o resgate da capacidade financeira do consumidor. Eu gosto de dizer que o superendividamento não interessa a ninguém, não interessa ao consumidor, não interessa ao Estado e também não interessa aos bancos. A inadimplência hoje responde por mais de 1/3 do custo do crédito. E bancos querem emprestar mais para mais pessoas, né? Consumidores com mais saúde financeira também buscam mais produtos e serviços bancários. A gente tem atuado já há bastante tempo nesse tema, né? E a lei reforça, como a doutora Carolina mencionou, um assunto bastante importante para a sociedade. Em termos setoriais, a FEBRABAN e os nossos bancos associados, nós temos atuado em 3 frentes importantes. Uma delas, eu diria que são os remédios, né? Que são as negociações de dívidas. Desde o início da pandemia, que agravou bastante a situação do consumidor brasileiro, já foram renegociados pelos bancos de forma voluntária mais de 17 milhões de contratos. Também, paralela a essa renegociação, nós já participamos e coordenamos, junto com órgãos de defesa do consumidor, em especial PROCONs, uma série de mutirões de negociação de dívidas. Então, esse é um primeiro eixo. Um outro eixo é a responsabilidade dos bancos na oferta de crédito, e aí nós temos uma série de compromissos de conduta e compromissos com as boas práticas, que vão desde a oferta responsável, o uso consciente e a transparência na informação em relação ao cheque especial, e também já regras que nós pactuamos com os bancos em relação ao tratamento e negociação de dívidas. Hoje já há, na autorregulação bancária, um fluxo já pré-estabelecido quando existe mais de um banco participando de uma renegociação de dívidas.
E, por fim, um terceiro eixo, que é bastante importante, é nós atuarmos também com o objetivo de contribuir para a construção de hábitos financeiros mais saudáveis do consumidor, que é a educação financeira. Recentemente lançamos um índice de saúde financeira do consumidor, em que ele pode ter o seu diagnóstico pessoal e avaliar a melhoria e a evolução ao longo do tempo. Nós temos conteúdos também no portal Meu Bolso em Dia Febraban, que vão desde e-books, vídeos e conteúdos de renomados especialistas. E em breve lançaremos em conjunto com o Banco Central uma nova plataforma de educação financeira. Nós queremos também colocar à disposição dos PROCONs, da Secretaria Nacional do Consumidor, Defensoria Pública e também da Justiça Brasileira. Doutora Caroline, e o que a experiência lhe mostra? Qual é a taxa de sucesso da conciliação? Por que ela é o melhor caminho? É o que a gente tem observado ao longo dos anos, né? Nesses casos de superendividamento, normalmente o devedor não nega que realizou o contrato, que fez a dívida, né? E há algumas situações que acabam complicando a vida e gerando inadimplemento. Então, não é um caminho mais seguro, né, que vá atender os dois interesses do que a conciliação, que as pessoas possam sentar, negociar, expor as suas dificuldades. Eu sempre digo, uma sentença que diga pague X reais em tantos dias e que não vai ser cumprida, não é interessante para ninguém, nem para o banco credor, nem para o devedor, que vai continuar com o nome negativado, que vai continuar sem acesso a crédito. Então, o ideal é que a dívida seja satisfeita. Numa situação de superendividamento, a negociação parece ser a porta mais eficiente para resolver isso aí, para que o banco receba, né, aquilo que lhe é de direito e para que a pessoa tenha condições de pagar num formato compatível com a manutenção das suas necessidades básicas. Amaury, e quando uma lei é aprovada, quando uma lei é sancionada, não é de estalo, assim, de repente, que as partes estão prontas para praticar aquelas novas regras. Há alguma negociação, algum entendimento entre, por exemplo, a Febraban, tribunais, o CNJ, para que a coisa funcione adequadamente? Olha, com uma nova lei, há novos desafios para a implementação. É claro que esse é um assunto que, como nós já mencionamos, já vem sido endereçado há bastante tempo. Já há vários núcleos de prevenção e mediação, coordenados pela Justiça, pelos PROCONs, pelas defensorias públicas, e os bancos têm participado desses núcleos, inclusive cada um aqui com a sua leitura de quando o consumidor é superendividado, de qual é o mínimo existencial. Agora, com a nova lei, a lei traz alguns conceitos, e alguns conceitos ainda que são bastante amplos e subjetivos. Então, vai ser importante uma atuação conjunta de órgãos de defesa do consumidor, da sociedade, do mercado, para que a gente possa dar mais concretude a esses conceitos. Vai ser muito importante ter um padrão, como a doutora Caroline mencionou, de qual é o conceito comum de superendividado, o que é o mínimo existencial, para que possamos avançar sempre com o olhar da conciliação. Doutora Caroline, essa nova regra vale só para superendividados ou pessoas que tenham uma pequena dívida, mas queiram seguir o mesmo caminho podem se beneficiar? Olha, o rito específico trazido para a lei é para o superendividado, né? Aquela pessoa que está naquela situação crítica mesmo. Mas a conciliação, de modo geral, ela está aberta para qualquer pessoa que esteja endividada, que não esteja endividada, mas que tenha uma dívida que queira renegociar, ela pode ser feita tanto fora do processo quanto dentro de um processo judicial. Então, nós entendemos que essa lei, com essas novidades do ponto de vista do consumidor, ela é direcionada para o superendividado. Mas a conciliação, de modo geral, que já existe há muitos anos no nosso ordenamento jurídico, ela é para qualquer pessoa. E para esse tipo de conflito, né, de crédito, débito, de inadimplemento de dívida, é o melhor caminho. É a negociação, é sentar com o seu credor, dizer quanto pode pagar, como pode pagar, para não ficar transformando a dívida numa bola de neve, que aí sim fica muito mais difícil de resolver até para o Poder Judiciário. E, Amaury, segundo a Serasa, mais de 62 milhões de brasileiros têm dívidas em aberto. Dá para a gente saber o percentual, quantos por cento seriam superendividados?
Olha, Guilherme, né, no indicador do Serasa, dos mais de 60 milhões de endividados, contam todo tipo de dívida, né? A dívida, o financiamento imobiliário, o financiamento de veículos, né, e até as dívidas de cartões de crédito. O Banco Central tem um indicador que é o endividamento de risco e mostram, né, aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros no endividamento de risco. Em relação ao superendividamento, e não temos ainda esse número. De toda forma, é muito importante que o consumidor adote algumas práticas para enfrentar também o superendividamento, né? É importante uma atuação individual de cada um. Como já mencionado aqui pela doutora Carolina, né, as nossas ações de educação financeiras mostram fundamentais nesse momento também. Eu diria que uma orientação para o consumidor e talvez um primeiro passo, ele tem um diagnóstico próprio da sua saúde financeira. Então, nós lançamos há pouco mais de um mês um índice de saúde financeira do brasileiro, elaborado em conjunto com o Banco Central, hoje disponível na internet. É um conjunto pequeno de perguntas, são 15 perguntas, e o consumidor pode ter o seu indicador próprio de saúde financeira. E aí comparar com outros consumidores e até acompanhar a evolução desse indicador ao longo do tempo. E o próximo passo é sempre buscar ajuda e orientação. Doutora Caroline, do ponto de vista da justiça, que orientações a senhora dá às pessoas que estão nesta situação? O primeiro passo é realmente, como o doutor Amaury mencionou, buscar ajuda, né? Buscar ajuda de alguém que entenda um pouco de orçamento doméstico, que possa ter um diagnóstico de quanto está devendo, para que com essas informações ele possa procurar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário. São muitas instituições que estão de portas abertas para recebê-los. Só que às vezes as pessoas chegam lá e elas nem sabem quanto elas estão devendo, ou não sabem quem são os credores. Isso dificulta bastante o nosso trabalho. A gente fica tendo que correr atrás das informações. Se esse devedor, esse consumidor superendividado, já chegar a essas instituições com essas informações, o caminho fica mais curto. Mas os PROCONs estão preparados para receber essas pessoas, né, no Brasil inteiro. Os tribunais de justiça, por meio dos seus núcleos de conciliação, de atendimento, os NUPEMECs, os SEJUSCs, cada tribunal tem a sua estrutura, eles também estão preparados para receber essas pessoas. E é sempre bom lembrar que não precisa ter processo judicial para procurar o judiciário. O judiciário faz um atendimento pré-processual. O PROCON faz um atendimento pré-processual também. Nós temos câmaras privadas, temos as plataformas digitais, como mencionado, o consumidor.gov, outras plataformas estão aí disponíveis. A pandemia trouxe essa facilidade, né, de aproximar os atendimentos das pessoas que estão em lugares mais distantes. Então, o primeiro passo é se organizar, fazer um levantamento do quanto está devendo, pelo menos quem são os credores, e aí sim procurar as instituições que estão aptas a atender essas pessoas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Caroline Santos Lima, juíza coordenadora do 4º NUVIMEC, o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agradeço também a Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade e Cidadania Financeira da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Agora, o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Evitar a condenação de pessoas inocentes é uma das prioridades do CNJ. Por isso, o Conselho criou um grupo de trabalho que vai estabelecer protocolos para se combater o reconhecimento equivocado de suspeitos por meio de fotografias. Um estudo recente feito em 10 estados apurou que 60% dos casos de reconhecimentos falsos em delegacias de polícia terminaram em prisão preventiva, e o tempo médio dessas prisões chegou a 9 meses. O estudo também demonstrou que 83% dessas prisões injustas tinham como alvo pessoas negras, uma prova do racismo estrutural no país. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados investe na capacitação de juízes por meio de plataformas online para lidar com as questões indígenas. O objetivo é assegurar os direitos fundamentais dos povos indígenas previstos na Constituição e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. A ideia central é a de que os povos indígenas devem ser protegidos não por serem incapazes, mas por serem culturalmente diferentes.
A Rede de Altos Estudos em Direitos Indígenas promove a formação continuada de magistrados e servidores do Judiciário, além de profissionais do direito. E o CNJ promove uma série de encontros virtuais para treinar equipes de tecnologia da informação dos tribunais de todo o país. O treinamento detalha as soluções da plataforma digital do Poder Judiciário, uma das ferramentas desenvolvidas pelo programa Justiça 4.0, por meio de parceria entre o CNJ, o Conselho da Justiça Federal e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A estratégia tecnológica preserva os investimentos já feitos nos sistemas públicos atualmente em uso e oferece alternativas para a integração à plataforma digital. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na segunda reunião preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, foram divulgados os dados das conciliações para o primeiro semestre deste ano. E o saldo é positivo. Dobramos a meta para o período. As conciliações realizadas pelos tribunais atingiram mais de 2,3 milhões entre janeiro e junho deste ano. E esse resultado é mais que o dobro das conciliações feitas no mesmo período de 2020. E são resultados do trabalho dos órgãos da Justiça e do estímulo do CNJ à desjudicialização por meio de soluções consensuais de conflito. Nas redes do Conselho você tem mais informações. Na última semana, demos a dica. Aqueles que perderam o título eleitoral agora podem resolver esse inconveniente de forma muito mais simples. É só baixar o e-Título. Desde o ano passado, ficou muito mais fácil acessar o aplicativo. É possível entrar com o número do CPF, sem precisar do número do título eleitoral. O e-Título é aceito como documento de identificação para quem já fez o cadastramento biométrico. Para aqueles que ainda não fizeram, é necessário apresentar um documento oficial com foto quando utilizar o título digital. Pelo app, você ainda tem acesso a diversos serviços e informações. Veja tudo nas publicações nas nossas redes. E para finalizar, a partir de agora, tribunais deverão criar bancos de dados de mulheres juristas para conferir mais visibilidade e incentivar a participação feminina. Isso ficou definido na última sessão plenária do CNJ, que aprovou a criação de cadastros online com dados de mulheres juristas brasileiras com expertise em diferentes áreas do direito e que atuem em todas as áreas jurídicas. O objetivo é ampliar a participação feminina no Poder Judiciário, proporcionando subsídios para que as juristas sejam convidadas para eventos jurídicos, como palestrantes ou painelistas, sejam citadas em peças processuais como referência bibliográfica, ou que sejam designadas para compor comissões organizadoras e bancas examinadoras de concursos da magistratura. É a busca do CNJ por mais equidade. Mais informações no Facebook e Instagram. Por hoje é só. Até mais! Vamos ver o nosso quadro Uma História? Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Eu, quando juiz na comarca de Francisco Sá, na década de 90, início da década de 90, e a cidade muito pacata, uma comarca muito pequena de população, mas em compensação uma extensão territorial muito grande e uma atividade difícil de ser exercida, porque é uma realidade totalmente distinta das outras realidades do Estado. Minas é muitas, né, dizia Guimarães Rosa. Lá eu tinha um traficante que cumpria a pena, mas era uma dificuldade muito grande de fazê-lo, mandá-lo para o cumprimento de pena no presídio. Ele já estava lá em fase final de cumprimento de pena. O presídio era pequenininho e misturavam-se presos novos com presos antigos, presos aguardando julgamento com prisão preventiva. E nós construímos com muita dificuldade um albergue com a participação da população. Inauguramos o albergue, mas uma semana depois, para surpresa minha, eu estava em casa por volta de 2 horas da manhã. Tocou a campainha, eu levantei, a luz da varanda estava acesa e eu vi aquela silhueta, fiquei um pouco apreensivo e ele insistindo na campainha. Resolvi abrir a porta, era um traficante que chamava-se Vela Branca. Me dizia o seguinte: olha, doutor,
se o senhor, aquele albergue que o senhor inaugurou, está bom demais, mas os presos estão saindo, eles estão corrompendo o carcereiro, estão saindo para beber, estão atrapalhando o meu sono. E se o senhor não botar moral lá, eu vou fugir. E 2h da manhã, eu fiquei pensando, eu prendo, como é que eu faço? Eu resolvi sair pelo lado comum, sabe? Uma coisa curiosa, eu falei, olha, você volta para lá que amanhã eu vou para lá e vou apurar isso. E fechei a porta e voltei para dormir, mas não pude dormir mais, porque eu sonhei a noite inteira, achei que ele tivesse fugido. No outro dia, fui com o promotor ao presídio e ele estava dormindo igual uma criança lá. O promotor nem acreditou que eu passei por mentiroso. O promotor pegou a porta, falou, cadê a chave? Eu falei, deve estar no bolso dele. Ele abriu uma sindicância, suspendiu o carcereiro e todos os presos confirmaram a verdade. Portanto, eu que achava que o traficante estava encarcerado, na verdade ele vivia uma outra realidade, que é a realidade dos presídios, né? E foi um aprendizado, porque, primeiro, de relacionamento, o tratamento do juiz deve ser humano. E acho que ele não fugiu, porque ele recebia tratamento humano. Ele cumpriu a pena toda lá. E isso alerta a gente, porque são fatos inesperados que demandam atitudes inesperadas. Você nem sempre tem a proteção legal para tomar uma medida imediata. 2h da manhã, um preso na porta da sua casa, dizendo que se não botasse moral no presídio ia fugir. Foi um grande aprendizado para mim, principalmente nas relações juiz condenado. E foi muito bom, e a partir dali, no período que eu fiquei como juiz criminal, eu passei a redobrar as atenções do tratamento humano. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.